Beleza? Então vamos lá. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Você pode ler junto comigo, pessoal aqui da minha direita. Vamos ler junto, vamos lá. Confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. O pessoal do lado de cá, Jeremias 29, versículo 11, a palavra diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Vamos lá, pessoal daqui, lê junto comigo. Jeremias 29, 11 diz: porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Fecha o olho, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, nessa noite, porque sabemos que o Senhor já está aqui nesse lugar, agindo, atuando. E, Senhor, o teu Espírito aqui nesse lugar tem total liberdade. E que somente o Espírito Santo de Deus haja nesse lugar e fale nesse lugar, Pai. Que em nome de Jesus, através da tua palavra e através da exposição daquilo que o Senhor colocou no meu coração, todos nós aqui, sem exceção, inclusive eu, Senhor, sejamos ministrados pela palavra do Senhor. Que apenas a tua voz seja ouvida nesse lugar, que eu seja apenas a ferramenta aqui, para que nada do meu coração seja ministrado nessa noite, mas apenas, Senhor, aquilo que está no coração do bom pastor, que é o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém, gente. Bom, acho que a maioria aqui sabe que eu estudei cinema, então eu me formei como cineasta, vamos dizer assim, e por conta disso, claro, se tem uma coisa que eu gosto muito é de filmes. Quem aqui gosta de filme, levanta a mão. Quem aqui gosta de filme épico, levanta a mão. Vocês viram que está Gladiador 2 no cinema agora. Quem já assistiu Gladiador 1, levanta a mão. Meu irmão, você que não levantou a mão, tá de brincadeira, velho. Filmão, venceu um Oscar até, acho. Mas enfim, quem aqui gosta, agora mais as meninas, eu acho. Mas os meninos também, porque eu gosto. Quem aqui gosta de uma comédiazinha romântica? Ai, meu coração. Quem gosta de dorama? Azayo, kamsimda. Meu Deus. Beleza. Cara, eu gosto muito de filme, sério. Eu gosto muito, muito mesmo. E mais do que filme, eu gosto de ir no cinema assistir filme. A Marininha, coitada, a Marininha não tinha muito costume de ir no cinema antes de casar comigo. Depois que casou, a gente vai muito no cinema. Só que tem uma coisa que me incomoda muito, e eu não sei se é só comigo, se for com você, você dá um salve aí também. É quando eu, antes de assistir o filme, eu assisto o trailer do filme. Aí eu assisto o trailer e aí eu fico assim, meu irmão, esse vai ser, não é nem o filme do ano, vai ser o filme do século. Vai ser o melhor filme da vida que já fizeram. Você assiste o trailer, cara, é a emoção do começo até o final, é 1 minuto que você fica sem ar. Aí beleza, aí você vai no cinema, começa o filme, aí quando acaba você fica assim, mano, o que eu estava fazendo aqui? Perdi 2 horas da minha vida. Isso já aconteceu com você? Cara, você assiste o trailer, você fica emocionadão, aí você vai ver o filme é ruim. O filme é uma porcaria. Ou quando alguém fala muito do filme para você, chega e fala assim, irmão, você tem que ver tal filme, que esse filme é o melhor filme do ano. Aí você chega lá, você assiste o filme e fala, beleza, até bacaninha até, mas não dá nada. Então, se vocês terem uma ideia, isso aí mexe tanto comigo, que eu decidi que eu não assisto mais trailer.
Eu não assisto mais trailer. Porque aí eu chego no filme só para ver o filme mesmo. Se é ruim mesmo. Se é bom, é bom. Beleza. Mas, gente, o ponto é que o porquê que eu decidi não mais assistir trailer de filme, para não chegar lá e às vezes ter uma decepção com o filme, é para não gerar uma expectativa no meu coração. O motivo pelo qual eu decido não assistir um trailer é para não gerar uma expectativa, porque quando você gera uma grande expectativa em cima de um filme mesmo, quando você chega lá, às vezes ele é decepcionante. Às vezes o filme é até bom, mas você está com a expectativa tão alta que o filme fica ruim. A mesma coisa acontece ao contrário, quando alguém fala, o filme é ruim, aí você vai sem nenhuma expectativa, quando chega lá você até gosta do filme. Isso acontece só comigo ou com vocês também? Vocês estão aqui ou não? Ufa, então beleza. Então, eu decidi não assistir trailer mais para não gerar uma expectativa. E é exatamente sobre expectativa que eu quero falar com você nessa noite. Sobre expectativas. Porque as expectativas na nossa vida, elas podem ser elevadas, ou seja, ela pode ser uma expectativa alta para alguma coisa, ela pode ser uma expectativa baixa, ela pode ser uma expectativa mais ou menos, ela pode ser uma expectativa boa, tipo, eu espero que algo bom aconteça, ela pode ser uma expectativa ruim, tipo, sei lá, qualquer coisa. E uma coisa que é importante que a gente já deixe claro aqui, é que expectativa todo mundo vai ter sempre. É algo que faz parte do ser humano. Criar e gerar expectativas dentro de nós, é algo que sempre vai acontecer sobre quase tudo que nós nos envolvemos. E quando essas expectativas dão certo, é maravilhoso, certo? O problema é que quando ela dá errado, a frustração, ela é muito grande também. Quando uma expectativa funciona, você fala, yes, era isso mesmo que eu queria. Mas quando a expectativa dá errado, a frustração ela é muito maior do que a sensação boa quando ela dá certo. Então, é exatamente sobre essa questão da expectativa que eu quero falar com vocês. Mas só para você entender como isso gera no nosso coração, eu vou fazer uma coisa muito simples aqui, rápido. Quer ver? Vou pegar alguém aqui. Tá todo mundo assim, meu Deus, o que ele vai fazer? Você aí de branco, vem aqui, minha filha. Você gosta de chocolate? Gosta mesmo? Você gosta de ouro branco? Então vem aqui que eu vou te dar um ouro branco. Vem aqui, ó. Ó, espero que você goste, tá bom? Fechou. Ó, deixa eu ver, se tem mais alguém aqui, pode voltar lá, minha filha. Deixa eu ver, vou pegar alguém desse lugar aqui. Levantou a mão, já não chamo. Vem cá você. Isso, você. Você gosta de ouro branco? Vem cá então. Legal. Ó, um ouro branco para você, minha filha. Deixa eu ver quem mais aqui. Chamar alguém daqui. Você, mano. O maromba. Vem cá. Você gosta de soufflé? Você gosta de soufflé? Então toma, é seu, filho. Você esperava por isso ou não? Quem ganhou chocolate esperava por isso ou não? Ah, tá. Beleza, agora o grande finale, gente. Quem é que gosta de um Milka? Ai, agora falou gringo. Eu vou ler para vocês o sabor aqui, ó. Broken Hazelnut. Ó, deixa eu ver alguém aqui. Deixa eu ver. Você, meu filho, Rafa, você gosta de Milka? Legal, mano. Bom saber. Enfim, vamos continuar a mensagem. O que foi? Gente, Rafa, te amo, mano. Você gosta mesmo de Milka? Daquele ali? Foi a Jordana que comprou bem. Onde você comprou? Pão de Açúcar, mano. Tem lá.
de boa para você comprar. Gente, olha só. Presta atenção aqui. Olha que coisa maluca aqui. A primeira pessoa que eu chamei, você. Quando é que você imaginou que você ia entrar nesse culto aqui e o pastor ia chamar o seu nome no meio da pregação e te dar um chocolate? Você tinha alguma expectativa disso? Depois dela ganhar o chocolate, você tinha alguma expectativa? E vocês que levantaram a mão aqui? Tinha? Mas qual é a probabilidade do pastor parar a pregação no meio dela e chamar alguém para dar um chocolate? Quem que ganhou o soufflé mesmo? Você, meu filho, maromba. Você esperava ganhar um soufflé? E ganhou. Agora, Rafa, quando eu chamei seu nome com o Milka na mão, você esperava ganhar o Milka? Claro que sim, quase pulou no meu colo. Por quê? Porque todo mundo ganhou. Então, olha só, gente, é muito simples isso que eu estou falando. Eu só quero mostrar para vocês que, sem querer, do nada, a partir de uma improbabilidade, ou seja, a partir de algo que nunca acontece, já tinha um monte de gente com expectativa aqui, levantando a mão, falando, eu. Você parou para pensar que todo mundo aqui criou uma expectativa de ganhar um chocolate do pastor no meio da pregação, uma coisa que nunca acontece? E no caso do Rafa, só porque eu perguntei se ele gostava do Milka, e só porque eu estava dando chocolate para outras pessoas, ele tinha quase certeza que ele ia ganhar, mas isso não era garantia nenhuma. Porque eu não disse que eu ia dar chocolate para ninguém. Você concorda comigo? Porque você criou expectativa em cima de algo que é totalmente improvável. Toma, meu filho. Aí, tá vendo? Deus é bom, velho. Então, gente, olha só. O que eu quero mostrar para vocês com isso aqui é muito simples. É de que expectativas, elas são geradas o tempo todo no nosso coração. Expectativas são algo que vão sendo geradas a partir de coisas que a gente vai vendo. O problema é que nem sempre a expectativa é gerada a partir de algo que é real. Nem toda expectativa que é gerada no teu coração realmente, de fato, vai acontecer, porque ela é baseada em improbabilidade. Só para você entender um pouco mais, olha o que o dicionário fala sobre expectativa. Ele fala, expectativa é o estado ou a qualidade de esperar algo ou alguma coisa que provavelmente pode acontecer. Provavelmente significa o quê? Que pode acontecer ou não. Olha só, diz, expectativa é um grande desejo ou ânsia por receber algo ou presenciar um acontecimento. O estado intenso, olha só, é intenso, de quem espera algo baseado em possibilidades. Possibilidade não é certeza de nada. Ou seja, a expectativa é algo que a gente está constantemente criando, a partir de qualquer coisa, a partir de qualquer ação que a gente vê. E nós vamos criando expectativas no nosso coração, baseado em possibilidades do que pode acontecer. E nós vamos colocando essas expectativas em muitas coisas, como por exemplo, a gente coloca expectativa em pessoas, o que sinceramente é muito perigoso. Você concorda comigo? Por exemplo, tem muita gente que coloca expectativa em amizade, coloca expectativa em relacionamento, coloca expectativa em crush. Não. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Já teve gente que eu encontrei aqui na igreja triste. Por quê? A pessoa está tão apaixonada. Vou dar um exemplo. Estou brincando, Honório, calma. Honório ficou preocupado ali. Falou, na hora de ganhar chocolate não sou eu. Na hora de falar de apaixonado. Mas, sério, tem gente que às vezes está apaixonado por alguém, cria expectativa. Nossa, quando eu chegar na igreja hoje, o príncipe vai vir na porta da igreja, vai falar, seja bem-vinda, amada do Senhor. O príncipe está aqui para te receber e adorar ao Senhor Jesus junto com você. Aí, a pessoa chega na igreja, o príncipe parece um cavalo. Não dá oi, não senta perto, não fala nada, parece outra pessoa. Aí o que acontece com a pessoa que criou a expectativa? A pessoa criou a expectativa, nossa, eu vou chegar, vai ser tudo lindo. Aí quando ela chega na igreja, não acontece nada que ela quer, ela fala, nossa,
eu fui enganada. Às vezes nem enganada foi, mas a expectativa te traiu. Porque não vale a pena a gente colocar expectativa em pessoas. Quer ver outra coisa? Tem gente que coloca expectativa em bens materiais. Quando eu era pequeno, olha só, eu sonhava muito ter uma chuteira da Nike chamada Total 90. Ah, velho, fala aí, qual é o boot mais top que tem hoje? Air Jordan. Irmão, a Total 90 era o Air Jordan vezes 10. O Ronaldinho usava a Total 90. O Ronaldo Fenômeno usava a Total 90. Eram os caras. E eu queria ter uma Total 90. E eu pedia. E resumindo, o dia que meu pai me deu uma Total 90 com muito custo, eu botei no pé e fiquei decepcionado. Não porque a Total 90 não era uma boa chuteira, mas é porque eu criei uma expectativa tão grande que a Total 90 ia me dar uma alegria, que não me deu nada. Tem gente que cria expectativa em si mesmo. Não, ano que vem eu vou ser bodybuilder, sem usar asteroides. Os astros, né? Não, ano que vem eu vou ser bodybuilder sem usar testosterona. Porque é pecado usar testosterona acima do permitido pelo médico. Receba. Aí o que acontece? Aí chega no ano, é um ano difícil, não vai para academia, chega no final do ano, chega e fala, meu Deus, eu sou um nada. Tem gente que cria expectativa no ministério, no pastor. Tem gente que cria expectativa de tipo, nossa, olha, acho que esse ano eu viro líder. Aí não vira, pronto, a igreja não presta. A igreja não serve para nada. Tem gente que cria expectativa errada em Deus. Esse ano, eu entrei um Zé Mané na igreja. Eu nem leio a Bíblia direito, mas eu vou sair daqui, no final do ano, pregando tipo John Wesley. O avivamento do Brasil está com o pai. Fica sussa. Não lê a Bíblia, não vive nada, aí chega no final do ano, está frustrado, porque fala, nossa, Deus não fez nada na minha vida. Eu vi um outro mané que chegou há pouco tempo, está lá cheio do Espírito Santo e eu não estou nada. Por quê, gente? Porque a verdade é que expectativa a gente coloca em um monte de coisa. Expectativa a gente cria a partir de um monte de coisa, mas nem sempre a expectativa é baseada na realidade dos fatos. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Então, em cima da expectativa, há dois problemas aqui, que são muito sérios. O primeiro deles é exatamente isso que eu estou dizendo. A expectativa é baseada em algo que é incontrolável. Você não controla as ações dos outros ou das coisas para suprir as suas expectativas. Fala para quem está do seu lado. Fala, expectativa é baseada em algo incontrolável. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quase sempre a expectativa ela não vai se realizar do jeito que a gente quer. E o resultado disso é frustração. E a frustração sim é algo muito ruim para a nossa vida. A frustração diante das expectativas muitas vezes sabotam a gente. Fazem a gente desacreditar de coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente gera uma expectativa baseada em algo que é incontrolável, e quando aquilo não acontece daquele jeito, eu fico mal. Às vezes as coisas até acontecem, mas não acontecem do jeito que você queria. E aí quando não acontece, a gente fica frustrado, a gente fica mal. Tem um monte de gente que está andando os dias mal. Tem um monte de gente que está ficando doente. Não é porque Deus não está fazendo nada. Não é porque as coisas não estão acontecendo. Não é porque a sua vida está andando. É porque você criou uma expectativa irreal sobre as coisas da sua vida. O segundo problema é que muitas expectativas hoje são criadas a partir de realidades falsas. Vocês viram isso aqui. Hoje a gente vive, gente, isso não é uma crítica não. Eu sou um dos maiores defensores dessa geração, são a geração de vocês. Eu acredito no poder de Jesus sobre a vida de vocês para transformar qualquer outra geração que vai vir depois de vocês. Mas a gente vive num tempo hoje, numa geração, que a gente está praticamente dopado de expectativas alimentadas por padrões errados.
A gente vive dopado com expectativa na nossa vida de coisas que são irreais. O maior exemplo disso é a rede social. Quando você começa a olhar para a rede social, você começa a ver um padrão de sucesso, de alegria, de felicidade, de beleza, que é completamente irreal. Eu vou dar um exemplo bobo aqui que a gente estava conversando ontem no Vibe. Quando eu fui para minha viagem agora para a conferência do GKPN, eu fui lá na França, e eu tirei uma foto no Arco do Triunfo. Posso ouvir um uau? Uau! Se você entra lá no meu Instagram, @PedroAmadeu1, acha a foto minha lá em Paris, você vai ver que não tem nenhum ser humano na minha foto, eu e Marininha só, e o Arco do Triunfo no fundo. Sabe qual a chance disso acontecer na realidade? Nenhuma. É que eu só mandei o Photoshop apagar as pessoas e deixar só eu e a Marininha lá. Aí tem gente que vai para Paris e vai ficar, meu Deus, eu queria tirar uma foto desse bando de gente feia. Gente, porque a rede social é mentira. A rede social é falsa. Então tem um monte de gente hoje, presta atenção aqui, que às vezes até posta, fica se cobrando de colocar as coisas na rede social, não é nem porque quer mostrar um momento da vida, é porque criou uma expectativa de likes, de sucesso, de fama. E aí às vezes, cara, as pessoas mais importantes da sua vida, elas curtem a sua publicação, elas comentam na sua publicação, mas não é o suficiente, porque você não queria o olhar das pessoas que realmente importam, você queria mais likes e likes e likes. Por quê? Porque você está dopado com uma expectativa de sucesso que não existe. Você está se rodeando de uma expectativa errada, de um padrão errado. Tem um monte de menina que olha no espelho e se entristece porque está acreditando na blogueira que só vive maquiada. Gente, eu vou contar um negócio para vocês, eu não vou citar nomes. Uma vez eu fui filmar um comercial, clipe, sei lá o que era, com uma menina famosa da rede social. Para você ter uma ideia, quando ela chegou, nós nem reconhecemos ela, a gente achou que era figurante. Aí a menina entrou lá na salinha dela, saiu maquiada, a gente falou, chegou agora? Ela falou, não, você já me cumprimentou hoje. Ah, desculpa, cansado. Sabe por quê? Porque a estética que ela ostenta na rede social é mentirosa. E às vezes tem menina chorando na frente do espelho por causa de uma estética mentirosa de alguém que você está consumindo na rede social. Então o que eu quero dizer aqui é que o resultado de expectativas geradas a partir de um padrão falso, a partir de uma realidade falsa, a partir de mentiras que são contadas o tempo todo em todo lugar, do tipo que descolado é quem usa droga, mas ninguém fala de quando os drogados morrem. A partir dessas realidades, tem muita gente frustrada com a própria vida, achando que a própria vida não vale nada, porque não vive aquilo que está vendo. Tem gente achando, desmerecendo os talentos que tem, porque não é o mesmo talento de tal pessoa. Tem gente que é bom em alguma coisa e está escondendo esse talento, por quê? Porque não toca violão igual o cara que está aqui em cima. Por quê? Porque a gente está criando expectativa em cima da gente mesmo a partir de uma ideia que realmente não tem. Então o ponto que eu quero dizer aqui é que pela frustração da expectativa criada em ideias falsas, tem muita gente sofrendo. Porque está gerando expectativa irreal sobre a própria vida. Gerando uma expectativa de sucesso irreal sobre a própria vida. Eu sei que tem gente aqui que já está pensando nisso, mas quando você chegar na minha idade, você já tiver casado com a sua casa, já, quem sabe em nome de Jesus, com os filhos para criar. Quando você chegar nesse ponto, você vai ver aqueles vídeos dos caras falando, olha, como é que eu alcancei 1 milhão em 1 ano, sem sair de casa. Quem já viu essas propagandas aí? Você vai falar assim, ô irmão, acho que eu vou entrar nesse negócio, hein? Por quê? Porque é atraente, mas sinceramente é falso. Tem gente perdendo dinheiro porque está acreditando e criando expectativa de ficar milionário em coisa que é mentira. O ponto que eu quero trazer, e que eu quero que você preste atenção aqui, em cima desses 2 problemas que eu disse, é que, guarda isso que eu vou dizer, eu não estou dizendo que ter expectativa ou gerar expectativa no coração é algo ruim.
Eu não estou dizendo que criar expectativa é algo que faz mal para nós. Eu não estou dizendo que você não deve ter expectativas e não deve sonhar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que criar expectativas é muito bom. Ter expectativas sobre as coisas é muito natural para nós seres humanos. Mas se nós não estivermos atentos e não controlarmos as nossas expectativas, elas podem ser ruins para você. Você entendeu isso que eu disse? Então, fala para a pessoa que está do seu lado, para você nunca esquecer isso. Fala assim: controle e cuide das suas expectativas. Respira e fala, porque elas são boas. Mas se você não cuidar, ela pode ficar ruim para você. A gente tem que estar atento às nossas expectativas, ao que é gerado no nosso coração. A gente tem que estar atento às esperanças que são colocadas. A gente tem que estar atento no que está gerando a expectativa no nosso coração, que pode nos levar à frustração. Nós temos que pensar se aquilo que nós estamos gerando expectativas são coisas realmente válidas e controláveis ou não. Por quê? Porque sinceramente é exatamente isso que os dois textos que a gente leu, eles vão mostrar para nós. Quantos se lembram que lá no começo da pregação a gente leu 2 textos? Tem gente que sai daqui e você pergunta: o que eu preguei hoje? Ele fala: não, pastor, você falou daquele milagre de Jesus, que ele curou o cego. Aí fala: acho que o cego era você, filho, que estava lá, eu falei de Provérbios. Olha só, os 2 textos que a gente leu, começa por exemplo com Jeremias 29. O texto ele diz: porque eu sei, o Senhor está dizendo, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, os planos que eu tenho para vocês. E olha só que coisa boa, gente. Deus não é brincalhão não, Deus não é mentiroso não. Ele está dizendo: eu sei os planos que eu tenho para vocês, e são planos de bem e não de mal. Quando Deus estava falando isso através do profeta Jeremias, ele estava falando isso para um povo que estava cheio de caos, um povo que estava vivendo num mundo totalmente caído. Mas ele fala assim: ei, calma, não se desespera, eu sei o que eu tenho preparado para vocês, calma. E aí, em Provérbios, que a gente leu, ele fala também isso, ele diz: confie no Senhor. Repete comigo, diga: confie no Senhor. Mas tem que falar com essa entonação: confie, mais forte, confie no Senhor. Cara louco. Confie no Senhor de todo o seu coração e não, presta atenção nisso, olha o que o texto está dizendo: não se apoie no seu próprio entendimento. Cara, você já parou para pensar que há 2000 anos atrás, ou mais, né? Mais de 2000 anos atrás, Deus estava dizendo na palavra: viu, cuidado em ficar se apoiando naquilo que você ficar gerando na sua cabeça. Cuidado em ficar se apoiando os seus planos, apoiando a sua vida no seu próprio entendimento. Pelo contrário, confie em mim. Literalmente, Deus está falando: vem com o Pai. Entendeu? Foi boa, né? Vem com o Pai. Profético. Gente, presta atenção, nas minhas palavras aqui, eu acho que Deus está dizendo o seguinte. Deus está dizendo o seguinte: viu? Acorda! Para de ficar criando expectativa em cima de coisa que é gerado ou enfiado dentro da sua cabeça. Para de ficar gerando expectativa para controlar o futuro, para controlar as coisas. Para de ficar gerando expectativa se você vai casar cedo, se você vai casar tarde. Para de ficar gerando expectativa sobre como eu vou falar com você ou não. Para de ficar gerando expectativa sobre como as pessoas vão falar com você ou não. Sobre como as pessoas vão se relacionar com você ou não. Para de ficar criando expectativa. Antes disso, confia em mim, porque eu sei o que eu tenho preparado para você.
Você vai ficar criando frustração atrás de frustração, enquanto ficar se apoiando no seu próprio entendimento, ou seja, nas suas expectativas. Está na hora de você parar de ficar se apoiando nas expectativas, e pior, sofrendo com elas, e começar a confiar em Deus, que sabe do teu passado, sabe do teu presente, conhece o teu coração, e conhece o teu futuro, e tem planos de paz preparados para você. Você crê nisso? Então dá um amém aí bem forte. Quem aqui quer ter planos estabelecidos pelo Senhor, para viver o resto da vida em paz com Deus, sem sofrer com expectativa frustrada? Dá um amém bem forte. Você precisa começar a declarar essas palavras sobre a sua vida, meu irmão. O que eu quero dizer aqui é que nós precisamos estar cientes das nossas expectativas, mas principalmente cientes de que as nossas expectativas, elas são limitadas. As nossas expectativas, elas são limitadas ou até mesmo erradas comparadas ao plano de Deus para mim e para você. E se tem algo que você precisa começar a fazer na sua vida, é confiar no Senhor. Mas tem muita gente que pergunta: mas como é que eu confio no Senhor? Simples: testando, confiando, e principalmente conhecendo a Deus. Você não começa a confiar em alguém que você não conhece. Você não começa a confiar em alguém que é desconhecido. Você quer aprender a confiar em Deus? Primeiro, toma a decisão disso. Segundo, vai conhecer quem Ele é. Vai conhecer quem é o Senhor, vai se relacionar com Ele. Eu estava conversando ontem com 3 meninas lá no Vibe 16, eu nem sei se elas estão aqui hoje, mas eu respondi exatamente isso para elas. Assim, cara, tem horas que a gente precisa olhar para as pessoas e dizer assim: olha, eu não tenho mais o que provar da fé para você. O único desafio que eu tenho para te fazer é experimenta. Experimenta confiar em Deus. Você vai começar a ver a doideira que é um Deus cuidando de você. Mas para isso acontecer, você precisa se livrar das frustrações que as expectativas erradas geram. Vocês entenderam até aqui? Vocês estão comigo ainda? Ninguém dormiu? Se tem alguém dormindo do seu lado, dá uma cotovelada. Se tem alguém conversando, você dá uma cotovelada mais forte, para acordar para a vida. Porque Deus está falando aqui, não sou eu, Deus está falando com você, e tem gente roubando a sua atenção do seu lado. Fala assim: irmão, se você quer perder a bênção, sai do meu lado. Eu não vou perder, eu vou sair daqui hoje transformado pela graça e pela palavra do Senhor Jesus. Se posiciona aí, bro. Mas olha só, o que eu quero dizer nessa noite é que expectativas não controladas, elas geram frustrações que podem fazer mal para a sua vida com Deus. Mas a receita para isso é substituir as suas expectativas por confiança naquele que tem todo o controle da minha e da sua vida. Esse é o Senhor Jesus. Mas você não vai conseguir sem conhecer. Você precisa decidir conhecer a Deus mais e mais. Não dá para confiar em desconhecido. Então começa a conhecer a Deus e começa a provar o que Ele tem para você. Mas para a gente encerrar aqui e caminhar para o final, eu quero rapidamente aqui alertar vocês de 2 coisas muito simples que acontecem quando nós apoiamos mais a nossa vida nas expectativas do que confiamos em Deus. Só para fechar, a primeira coisa é que expectativas não controladas nos atrapalham de ver de fato a realidade das coisas e desfrutar do hoje. Olha só, um dos perigos mais fortes que existe em não controlar a nossa expectativa, não colocar as nossas expectativas nos devidos lugares que elas devem estar, nos lugares certos, é nós ficarmos cegos por conta da frustração que ela nos gera. O que eu estou querendo dizer é que tem muita gente que perde o hoje, perde a bênção de Deus do que Ele está fazendo hoje na sua vida, porque está triste com a frustração da expectativa que você mesmo gerou. Posso dar 2 exemplos muito rápidos aqui para você. O primeiro deles: meu Deus, minha esposa chegou. Eu estava com essa expectativa, perdi até a atenção, tamanha beleza.
Meu amor, te amo. Onde eu estava mesmo? Lembrei nada, você me lembrou. Ó, 2 exemplos muito simples. O povo judeu esperava um Messias. Os caras queriam porque queriam, esperaram 400 anos para vir a resposta de Deus, o Messias. Quando Jesus veio, eles não perceberam o Messias, que era Jesus. Eles rejeitaram o Messias. E eles crucificaram o Messias. Sabe por quê? Porque eles tinham a expectativa de que aquele que viria com a espada na mão, para guerrear contra os romanos, para matar todo mundo, um cara tirano, um cara guerreador, um cara muito louco. Aí o Messias vem, e os caras não percebem. Por quê? Porque eles estavam frustrados com a expectativa de ter um rei poderoso com arma na mão, frustrou eles a ponto de não perceber que o Rei dos Reis estava na terra. Outro exemplo muito simples, quem se lembra aqui de Lucas capítulo 24, o caminho de Emaús. Tinha 2 discípulos indo para Emaús, saindo de Jerusalém, depois que Jesus tinha sido crucificado. Eles tinham a expectativa, o próprio texto diz isso, que eles tinham a expectativa de que Jesus não passaria pela morte. Eles tinham essa expectativa. Aí eles estão indo para o caminho de Emaús, resmungando. O que aconteceu? Não sei o que, agora a nossa vida acabou. Aí Jesus, que já tinha ressuscitado, aparece aonde, meu irmão? Aonde que Jesus aparece? Do lado deles e pergunta: ô gente, o que está acontecendo? Aí eles dizem exatamente isso. Eles falam assim: como que você não sabe o que está acontecendo, tiozão? Está dormindo, pai? Acabaram de crucificar Jesus Cristo, um profeta de boas palavras lá em Jerusalém. Nós tínhamos a expectativa, eles dizem isso, nós tínhamos a expectativa de que ele iria livrar Israel, mas ele morreu. Aí Jesus fala: viu, vocês não entenderam nada. Jesus dá uma aula de história, Jesus dá uma aula de lei, Jesus ensina eles. Aí Jesus fala: beleza, vocês não entenderam, eu vou embora. Eles falam: não, fica com nós, vamos jantar. Eles sentam, jantam. Aí quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem, e eles percebem que era Jesus, mas aí nessa hora Jesus vai embora. Aí, olha que coisa maluca, velho. Os caras falam assim: não nos ardia o coração enquanto ele falava. Não estava queimando meu coração enquanto ele estava aqui com a gente, mas eu só percebi quando ele foi embora. Porque a minha expectativa gerou uma frustração tão grande que eu fui incapaz de perceber que Jesus estava andando comigo. O que eu quero dizer é que tem muita gente que está vivendo frustrado por causa de expectativa que ele mesmo criou, a ponto de não perceber que Jesus está andando do seu lado todo dia. Tem gente sofrendo sem enxergar a realidade. Tem gente que acorda todos os dias dentro de uma casa que, ainda que tenha muitos problemas, ainda é a sua casa, e não dá glória a Deus pelo lugar que mora, porque estava esperando ter uma casa melhor. Enquanto tem gente que está morrendo sem ter onde dormir. O que eu quero dizer para você é que tem gente que está perdendo a realidade da vida por causa de frustração baseada em expectativa falsa. Eu tinha um amigo na minha adolescência. Esse meu amigo, que em nome de Jesus, ele seja alcançado pelo Senhor. Mas eu tinha um amigo que era minha referência na minha adolescência. Sabe qual era o maior problema dele? Ele criava expectativa em tudo que ele ia fazer. Não, eu vou sair de casa, eu vou fazer isso. Quase sempre as expectativas não davam certo. E ele ia vivendo e construindo a sua vida em cima das expectativas até o dia que ele não suportou. E ele jogou tudo fora. A vida que ele tinha, jogou fora as amizades que ele tinha, jogou fora o relacionamento que ele tinha, jogou fora a vida dele com Deus que ele tinha. Por quê? Porque ele foi incapaz de ver o que Deus estava fazendo, porque ele estava querendo que as coisas acontecessem do jeito que ele queria. Esse é o perigo da expectativa. Tem muita gente que está vivendo assim. Tem muita gente que está andando triste sem perceber o que Deus está fazendo agora na sua vida, porque está olhando para um lado errado, está olhando para a expectativa errada. A boa notícia é que Deus, Ele não está nem aí com a nossa expectativa. Ele não está nem aí a ponto de não fazer aquilo que você quer só porque você quer.
mas Ele também não está nem aí se você está frustrado ou não com a sua expectativa. Pelo contrário, Ele está dizendo, viu, eu ainda estou aqui. É só você mudar o seu foco. É só você parar de olhar a expectativa e olhar para mim. Tem coisa que Deus está fazendo na sua vida agora, mas você está triste porque não aconteceu de algum jeito. Então controle as suas expectativas, confie em Deus para viver o hoje do jeito que Deus tem para você. A Bíblia diz que até mesmo as dificuldades servem para dar glória a Deus na nossa vida e servem para fortalecer o nosso caráter. Tem dificuldade que você passa hoje, que você está reclamando, e Deus só está esperando você olhar para isso como uma oportunidade de crescimento para Deus trazer você para outro estágio. Por último, expectativas não controladas, estou acabando, geram problemas maiores. A gente está falando aqui de frustração. Enquanto eu estava estudando ontem para falar sobre isso, eu comecei a ler um pouco sobre o que a psiquiatria e a psicologia falam sobre isso, além da palavra de Deus. Tem um texto muito importante da palavra de Deus que ele diz exatamente isso. Está em Provérbios também, eu não lembro agora a referência, mas depois eu falo. Ele diz o seguinte, que a expectativa, ou em algumas versões diz que a ânsia não atendida gera morte. Sabe o que a psicologia diz? Ela traz com relação à frustração que é gerada por causa de expectativa na vida de adolescentes como vocês, que além de você ficar cego sem perceber o hoje, isso vai roubando a sua alegria. A frustração da expectativa não atendida vai roubando sua alegria de tal forma que olha só alguns problemas que são atribuídos a expectativas geradas erradas, a expectativas que não são controladas. Quer ver? Ansiedade e depressão. Por causa de comparação, por causa de ideias falsas que a pessoa compra para ela mesma. Quer ver outra coisa que ela diz? FOMO, que é Fear of Missing Out, a sensação de estar perdendo algo importante. Posso falar um negócio para você? Com o temor do Senhor Jesus. Tem gente que fica preso nisso aqui, eu tenho que estar lá, as pessoas estão lá, estão postando que estão lá, estão fazendo tudo que está lá e está perdendo a oportunidade de gastar tempo com o teu pai e com a tua mãe que te ama. Outra coisa, baixa autoestima. Tem gente que está sofrendo com baixa autoestima porque criou uma expectativa falsa sobre si mesmo. Burnout, que é um esgotamento, que é quando a pessoa ela se pressiona tanto a alcançar um resultado que às vezes é irreal, que ela trava, vai parar no hospital. Sentimento de fracasso, eu sou um fracasso. Tem muita gente falando isso sobre a sua própria vida, eu sou um fracasso. E aí você vai ver o porquê que você é um fracasso. Você não é um fracasso, não, eu sou, porque eu tinha a expectativa de ser alguém muito melhor do que eu sou hoje. Falei, cara, mas essa expectativa está errada. Confia no Senhor. Quer ver outra coisa? Dificuldade de estabelecer vínculos verdadeiros com as pessoas. Tem gente que vive tão frustrado por causa de expectativas que foram colocadas em amizades, em relacionamentos, que deram errado, que não consegue mais ter amizade com ninguém. Está sofrendo sozinho, com solidão. Por quê? Porque está tão frustrado por conta de uma expectativa que não deveria ter sido criada em cima de alguém. Como eu disse aqui, depressão, falta de resiliência. Sabe o que é falta de resiliência? Gente que no começo até consegue recomeçar, mas chega um ponto que fala, eu não consigo mais. Porque toda expectativa que eu gero se frustra. Isso acontece porque talvez você esteja construindo a sua vida, o seu futuro, muito mais nas expectativas que você, que é falho como eu, gera, do que no Senhor, que é maravilhoso, é perfeito, e está dizendo para mim e para você, na palavra, eu sei o que eu tenho preparado para você, apenas confie. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, como pastor de vocês, é: cuidado com as expectativas que são geradas no seu coração.
Cuidado com as expectativas que o mundo coloca sobre você. Cuidado com as expectativas que você não aprendeu ainda a controlar, porque elas podem estar roubando de você o que Deus tem para o seu agora e para o seu futuro. Mas eu creio que em nome de Jesus, o Senhor não me incomodou à toa para falar sobre isso. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: hoje é dia de trocar as suas expectativas humanas e falhas e baseadas em padrões errados por uma confiança em mim. Confia em mim e eu farei em você tudo aquilo que eu tenho preparado. E mais do que isso, você vai começar a desfrutar das belezas do hoje. É tipo quando falam: olha, a beleza na paisagem também. A beleza quando você olha pela janela na estrada. Só que tem gente que está reclamando tanto de estar na estrada que não consegue perceber a beleza do que está lá fora. Fique em pé, por favor, para a gente encerrar. O louvor pode subir já. Rapidão. Olha só. Presta atenção aqui que eu vou ser muito dinâmico agora. Cara, sinceramente, eu infelizmente não consigo saber como é que tem sido todos os seus dias. Infelizmente, eu não sei se você chegou hoje aqui frustrado ou com algum desses problemas que nós falamos, sofrendo com ansiedade, depressão, sofrendo com o FOMO que nós falamos, ou sofrendo com qualquer um dos problemas que nós falamos por causa de comparação, por causa de expectativas falsas que foram criadas. Eu não sei o quanto que você está olhando para a sua vida e desconsiderando ela ser uma vida boa e abençoada por Deus, por causa de coisas que você comprou para você mesmo através da rede social, ou seja lá o que for. Cara, eu não sei como é que estão os seus relacionamentos com as pessoas hoje por causa de experiências que você já teve. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: se isso tem acontecido por causa de expectativas que foram geradas, mas que foram também frustradas, hoje, nessa noite, Deus vai trocar toda a frustração por um novo começo, por uma nova história que começa a ser gerada nele, a partir de uma confiança nele. Alguém que estava sofrendo antes por causa de expectativas que foram frustradas, Deus pega essa frustração hoje, Ele apaga e começa algo novo, dizendo: agora, cuidado com as expectativas e confie em mim, porque eu é que sei os planos que tenho ao teu respeito. E são planos de bem, são planos de paz e não de mal, para dar para você o fim que você tanto espera. Se você puder, feche o seu olho onde você estiver agora. Esquece todo mundo agora que está do seu lado. Feche o seu olho agora em nome de Jesus. E de uma maneira muito simples e rápida, você que tem sofrido na sua vida, seja por conta de problemas gerados por expectativas, ou você que tem sofrido porque as expectativas estão te frustrando, estão te amassando, estão te deixando mal. E você que nessa noite quer trocar esse sentimento por algo com o Senhor Jesus, trocar por uma confiança verdadeira em Deus, eu quero desafiar você a, num ato de coragem, num ato de fé, dizer para Deus, dizer para você mesmo nessa noite: eu preciso disso. E se Deus está falando com você agora, sem se importar com quem está do seu lado, sai do seu lugar e vem até esse altar e se coloca diante de Deus, para Deus começar a transformar as expectativas em confiança nele, para que a confiança nele te leve a lugares mais altos. Se você tem sofrido por causa de frustração, por causa de coisas que foram geradas erradas, se você está sofrendo por causa disso tudo que nós falamos, em nome de Jesus, hoje é dia de Jesus tocar no seu coração e tirar o peso da frustração para colocar agora uma nova história. Se Deus está falando com você, não tenha vergonha agora, sai do seu lugar e vem até aqui que eu quero orar por você.
Não deixa o diabo, não deixa a vergonha, não deixa nada impedir você nessa noite de trocar expectativas frustradas por algo novo de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui os líderes, por favor, para começar a orar pelo povo aqui. E eu vou começar a orar aqui, mas enquanto nós estamos orando por aqueles que estão no altar, se Deus ainda estiver incomodando alguém, sai do seu lugar e vem até aqui. Deus quer falar com você, Deus quer transformar a sua vida nessa noite. Não tenha medo ou vergonha, sai do seu lugar e vem até aqui. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Pai, nessa noite, crendo, Senhor Jesus, de que nada de que acontece aqui, nada do que vem da Tua palavra para nós é em vão. E Pai, eu creio, Senhor Jesus, que infelizmente, Pai, o mundo tem nos empurrado, Senhor, o mundo tem nos inclinado, Senhor, para uma vida de expectativas, uma vida onde a gente constrói as nossas convicções, as nossas certezas, em expectativas que muitas vezes são falsas, expectativas de padrões errados, expectativas de coisas que nós vemos, mas que não são verdadeiras. Pai, Satanás tem distorcido a realidade das coisas, atrapalhando a vida e a visão daqueles que estão aqui, Senhor, de todos nós. Mas Pai, em nome de Jesus, eu creio que nessa noite o Senhor trouxe essa palavra para nós, para nos lembrar, Pai, de que é o Senhor quem sabe os planos que tem a nosso respeito. O Senhor é quem sabe o que tem preparado para nós. E a única coisa que nós precisamos fazer é aprender a confiar e nos lançar totalmente em Ti, porque o Senhor tem a garantia de um futuro preparado para nós. Senhor, tem gente, Senhor, nessa noite aqui, que chegou até aqui, Senhor Jesus, sem conseguir enxergar, Pai, o hoje, sem conseguir enxergar, Pai, as belezas do que o Senhor está fazendo agora. Tem gente, Senhor, que está caminhando que nem os discípulos indo embora para Emaús, que não está percebendo que o Senhor está ali do lado, não está percebendo que o Senhor está dizendo, que o Senhor está ensinando, que o Senhor está fazendo. Tem gente que está aqui frustrado, Deus, porque estava esperando algo sobrenatural do Senhor, enquanto o Senhor está formando caráter, enquanto o Senhor está formando corações. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor, como aconteceu com os discípulos de Emaús, abra os olhos para verem a beleza daquilo que o Senhor está fazendo no hoje, para enxergarem a beleza de quem eles já são em Ti, para enxergarem a beleza de uma vida em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, há pessoas aqui sofrendo na alma, Senhor, porque a frustração gerada por expectativas falsas já está, Senhor Jesus, empurrando eles, muitos para a depressão, muitos, Senhor, para a ansiedade, muitos, Senhor, para o medo, muitos, Senhor Jesus, para uma vida de comparação, Senhor, para tantos problemas que têm sido gerados. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que hoje o Senhor sopre no coração de cada um deles aqui quem eles são para o Senhor, para que essas expectativas mentirosas que foram geradas, que geraram a frustração e geraram problemas maiores, hoje sejam totalmente curadas, limpas e libertas, Senhor, para uma vida plena contigo no dia de hoje. Ah, Deus, tem pessoas aqui, homens aqui enganados, Senhor Jesus, por conta das frustrações, da expectativa. Tem meninas aqui, Senhor Jesus, que estão, Senhor Jesus, sofrendo por causa das expectativas e da frustração que já machucaram, Senhor, por dentro. Pai, em nome de Jesus, o Senhor, que é o Deus de amor, de graça, começa a levantar hoje para algo novo. Nós oramos, Pai, crendo de que o Senhor está fazendo isso